Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus queridos irmãos, vamos para mais um comentário. Traremos aqui algumas dicas da revista Adolescer Mais, 12 a 14 anos, da editora Betel. Nós temos aqui o privilégio de fazer o comentário desse canal, da revista dos adultos, dos jovens e também aqui dos adolescentes, tá? E para essa revista dos adolescentes, lição de número 3, a ética do verdadeiro adorador, nós queremos trazer aqui novamente algumas dicas para você aí sempre ir melhorando a sua aula, tá? Então a dica que a gente sempre dá, a gente não vai deixar de dar essa dica porque ela é muito importante, é você, professor, não se preocupar com o conteúdo somente. Então reserve o tempo para o conteúdo, o superintendente te deu 1 hora, separe 30, no máximo 40 minutos para você trabalhar o conteúdo, porque você vai precisar de 20, 30 minutos para trabalhar também os aspectos de introdução da lição, finalizar a lição, uma dinâmica no início da lição, um quebra-gelo, trabalhar com eles ali um bate-papo no início, no final da lição, fazer um feedback de sempre de uma semana para outra, como que eles estão, perguntarem para eles o que eles estão achando da escola bíblica. É sempre bom você, professor, fazer esse feedback com ele, tá? Então eu peço assim os irmãos que eu recomendo, na verdade, que os irmãos usem aí de 30, no máximo 40 minutos de conteúdo, até porque os adolescentes, eles têm uma dificuldade maior de se concentrar, né? Hoje a gente tem uma disputa muito grande com a tecnologia, então a gente vai precisar aí ter um jogo de cintura bem grande para manter a atenção dessa turma, tá bom? Além disso, falando em tecnologia, use e abuse dos recursos audiovisuais, tá bom? Peça para eles lerem as versões que eles têm no celular. Se você tem um texto hoje, nós vamos ler um texto bem grande em João e em Colossenses. Peça para eles lerem na versão que eles têm no celular, na linguagem de hoje. Peçam para eles baixarem outras versões da Bíblia, para a gente poder na leitura ali também incentivá-los a ler a Bíblia, também em outras versões, tá? É que você prepare um fundo musical, assim que o seu aluno chegar na sala, ele encontrar um ambiente agradável, um ambiente leve, com uma música boa, uma música atrativa. Coloque ali para eles também ali um coffee break, prepare sempre um lanche, obviamente que dependendo você não vai ter aí como fazer todos os domingos, mas combina com os professores a cada 3 domingos, ou todo início de mês, fazerem ali um café da manhã com eles, reúnam os outros professores para fazer ali a reunião mensal, visando comemorar os aniversariantes do mês. Combina isso com o superintendente, mas para os adolescentes especificamente, a gente não pode deixar cair na rotina. Todas as vezes vocês vão ter que buscar alternativas de fazerem aulas mais dinâmicas, dependendo do tema, peça para o seu pastor, para o seu superintendente, para você fazer uma aula, quem sabe no pátio da igreja, dependendo do tema, fazer uma aula na praça da cidade, dependendo do assunto, até na casa de um dos adolescentes, para que não caia na rotina de sempre ser a mesma aula com professor, quadro, giz, data show, os alunos ouvindo e o professor falando, tá? Que sempre, dependendo do assunto, dá para a gente trabalhar diversas formas para trazer entretenimento e com conteúdo da palavra de Deus. Nunca se esqueça também de orar pelos seus alunos. É importante a gente sempre apresentar essa turma a Deus em oração para que o Espírito Santo possa ali trabalhar na vida deles, incentivá-los e orientá-los a sempre estarem buscando a Deus, a orar a Deus, para que eles possam assim continuar sendo abençoados, tá? Há uma dinâmica que a lição traz aqui, a lição traz na primeira folha aqui, antes da lição mesmo, algumas dicas, mas eu quero trazer uma dica aqui de uma dinâmica que não está na lição propriamente dito. E eu pensei de uma forma da gente trazer esse tema para dentro da sala de aula de uma maneira bem lúdica. Eu pensei que a gente, dependendo do tanto de alunos que você tem aí, de tanto de jovens e adolescentes que tem na sua turma, a gente fazia uma dinâmica da seguinte forma. Você vai combinar com 2 adolescentes,
Você vai chamar eles previamente, um pouquinho antes, um dia antes, 2 dias antes. Você vai combinar com eles de vocês fazerem uma peça, um teatro. Então, eles, quando iniciar a aula, eles vão chegar uns 2 minutinhos atrasados na sala de aula, os dois juntos, e eles vão chegar ali dentro da sala de aula simulando que estão discutindo. Estão ali discutindo um com o outro e aquela coisa, ô rapaz, como é que você foi fazer isso? E eles vão entrar discutindo. Como é que você pode fazer isso? Você é muito inconsequente, como é que você faz isso comigo? Não sei o quê, não quero mais saber de você não, que nada, rapaz. E aí eles vão entrar discutindo ali, tendo um bate-boca. Eles vão entrar na sala de aula, você vai, como professor, você vai falar para eles que eles vão entrar dessa forma, vão se assentar. E aí você diz, gente, para com essa conversa aí, com essa discussão, vamos começar a nossa aula. E você, professor, vai iniciar a oração normalmente. Vai dar início com a oração, vai falar com Deus, Pai, em nome de Jesus, vai iniciar a sua aula com oração. E você vai combinar ainda com os dois atores, com aqueles dois que estavam discutindo, que quando você começar a orar, eles vão começar a engrandecer a Deus. Vão falar, oh Deus poderoso, obrigado por estar aqui, obrigado por ter me salvado, eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo, meu Salvador, como eu amo estar na tua presença, como eu quero te amar. E eles vão fazer uma oração assim bem entusiasmada. Depois de ter saído dessa discussão, eles vão fazer a oração com você e vão fazer uma oração bem entusiasmada, né? Quem sabe até chorando na presença de Deus, aquela oração bem espalhafatosa mesmo. Depois de encerrar esse período de oração, você vai perguntar para a turma, gente, vocês perceberam algo de diferente aqui no início dessa aula? Alguns talvez vão dizer, olha, eu observei aí que os colegas entraram discutindo. Aí você vai dizer, beleza, eles entraram discutindo. Mais alguma coisa a mais? Eu acho que foi isso. Aí se tiver um corajoso, que pode ser que tenha um camarada corajoso aí, um adolescente assim, pedra 90, vai dizer, olha, eu reparei que eles entraram brigando, discutindo, e depois eles foram orar a Deus e falando que ama a Deus. Está errado, professor. Então você observa se eles vão detectar esse erro, né? Nesse teatro, porque você induziu os adolescentes, esses dois atores, a entrarem discutindo, e depois você vai orientar eles na hora da oração, eles orarem fervorosamente, dizendo que amam a Deus, que amam estar na casa de Deus. E os adolescentes, nós vamos ver se eles percebem essa incoerência da gente estar brigado com o irmão, estar discutindo com uma pessoa, e logo após a gente dizer que ama a Deus, que está adorando a Deus. E aí você vai dizer, olha, se vocês não perceberam, nós fizemos aqui um mini teatro. O fulano e o ciclano discutiram, entraram brigados na turma, e eles, depois que eles entraram brigados, eles foram orar com a turma, e eles oraram fervorosamente. Aí você vai dizer, sabia que isso não é ético, que isso não é coerente? Porque eles brigaram uns com os outros, e depois eles foram falar com Deus. E na verdade nós temos que, em primeiro lugar, estar conectados com nossos irmãos, estarmos unidos à nossa igreja, em paz uns com os outros, e depois nós teremos também a condição de falar com Deus. E aí é justamente o tema da lição que nós vamos trabalhar, que a nossa vida, ela precisa estar condizendo com aquilo que nós fazemos em adoração. Nós adoramos a Deus, mas como que está a nossa vida? Nós estamos brigados com o nosso colega da escola, estamos brigados com o nosso parente, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, estamos há muito tempo sem falar com um ente querido, e aí vemos para a igreja e adoramos a Deus. Será que é isso que nós temos feito? E aí você vai dizer que é justamente isso que será trabalhado nessa aula. Achei bem legal esse teatro, é interessante você levar isso, porque eu creio que vai ter adolescente que vai perceber que é incoerente a gente entrar brigado e logo após começar a fazer uma oração toda fervorosa. Isso não existe, tá bom? Então, que Deus possa aí te usar, professor, te abençoar. Vamos aqui à nossa lição propriamente dita. Nós temos aí algumas projeções, eu vou estar lançando aí o primeiro slide com o nosso tema, a ética do verdadeiro adorador. O nosso texto de referência está em João 4, 21, 24, Colossenses 3, do 5 ao 17. Igual eu falei, peça para eles lerem em mais de uma versão,
peça para eles lerem na linguagem de hoje, numa linguagem mais contemporânea, para que a gente possa aí ver a diferença do que o texto está falando. Eu vou ler aqui na minha versão, revista e atualizada, apenas para a gente contextualizar. João capítulo 4, verso 21 ao 24 diz: Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos para o segundo texto, eu não vou ler todo, é muito longo, Colossenses 3, do 5 ao 17, mas você aí na turma, faça o favor de ler todo o texto, é interessante toda a leitura, tá? Eu vou ler alguns versículos aqui apenas para a gente contextualizar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. O texto está dizendo que a gente já praticou isso, mas agora a gente que está em novidade de vida, a gente não pratica mais estas coisas. Versículo 12, o que a gente faz agora? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos efeitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então o texto vai fazer uma comparação entre a nossa vida antiga e a nossa nova vida em Deus. E essa nova vida em Deus é a vida da ética cristã que adora a Deus. Então, se há algum aspecto da vida antiga em nós, e nós adoramos a Deus, há alguma falha aí, porque nossa vida de adoração deve ser condizente com a ética cristã e com o pensamento bíblico. Vamos aqui pensar um pouquinho e refletir sobre a lição. Mensagem valiosa está em Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem dar conta. Ou seja, a gente, uma vez que vai para a igreja, vai cultuar a Deus em algum outro lugar também, que é reservado para adoração, a gente precisa ter cuidados ao adentrar naquele lugar, porque senão essa adoração, esse sacrifício, o tempo que vamos gastar ali, será um tempo inútil, será em vão. Verdade aplicada, o culto agradável a Deus é pautado nos princípios éticos da vida cristã. Ou seja, se a gente vai apresentar um culto a Deus, a gente precisa saber como que deve ser esse culto. E essa lição vai nos ensinar qual é a maneira certa da gente adorar a Deus. Olha o que diz a nossa introdução, eu fiz esse resumão aí para a gente, através desse resumo, já pega a essência da introdução. Se há um modo certo de se adorar a Deus e lhe prestar um culto agradável, a palavra de Deus nos dirá como. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso manual de ética cristã. Então, se existe um modo de adorar a Deus, existe um modo de conduta, de vida cristã, porque adorar a Deus é além de cantar música, adorar a Deus é uma expressão de vida. Nós adoramos a Deus com o que somos, com o que temos, com o que falamos, com o que vivemos. Então, a nossa vida precisa ter uma coerência, uma ética cristã. E como que a gente aprende a ter uma ética cristã? Através do manual de ética cristã, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No tópico de número 1, reverência e temor, nós temos aí a citação de Êxodo 3, versículo 5, que diz assim: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Seja no tabernáculo ou no templo, existe um jeito certo de se adorar ao Senhor. Hebreus 12, 28, sirvamos a Deus com reverência e piedade. Na Bíblia, aprendemos que a adoração a Deus se divide em 4 fases. Os patriarcas adoravam
construindo altares e oferecendo sacrifícios. Segundo lugar, mais tarde a adoração passou a ser feita na tenda sagrada e no templo por meio de um sistema de sacrifícios. Terceiro lugar, já no cativeiro a adoração era feita nas sinagogas. E aí, por fim, no Novo Testamento, a adoração cristã envolvia a pregação, leitura das Escrituras, oração, louvor, ofertório, batismo, a ceia do Senhor. Apesar dessas mudanças ao longo do tempo, a essência da adoração nunca mudou. Isso é, somente Deus deve ser adorado segundo as suas próprias diretrizes. Então, há um jeito certo de adorar a Deus. Então, nós precisamos entender que desde a antiga aliança até hoje no Novo Testamento existe um jeito certo. A forma de se adorar a Deus foi mudando conforme a revelação de Deus foi sendo dada ao homem. Deus foi se revelando ao homem e hoje nós estamos na pessoa de Jesus. Nós estamos no tempo da graça. Mas mesmo assim, todo esse período, há um jeito certo de adorar a Deus. E esse texto de Hebreus 12, 28, diz que deve ser com reverência e piedade. Por isso que nós devemos ter essa expressão: tira as sandálias dos teus pés, ou seja, tenha reverência, tenha cuidado como você entra na presença de Deus. Por isso que naquela peça inicial a gente teve o cuidado de depois explicar para eles que é incoerente a gente estar brigado com o nosso irmão, estar discutindo e logo após a gente já está ali orando e dizendo que ama a Deus. Ou seja, também seria incoerente qualquer outra forma que nós sabemos que desagrada a Deus, que nós fizemos antes, aí a gente larga aquilo ali, vira uma chave e vem adorar a Deus. É incoerente. A nossa vida precisa ter uma coerência, uma coesão. A gente adora a Deus enquanto está em casa, na escola, na igreja, em todo lugar. A gente precisa ter essa coerência na adoração ao nosso Deus. Vamos agora ao tópico de número 2, que essa adoração ela deve ser em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar ao Senhor do jeito que o Senhor o quer e também adorá-lo em espírito e em verdade. Há quem pense que o culto se resume à cerimônia realizada no templo, onde se tem uma boa música e uma palavra agradável. Quando pensamos apenas em ir ao culto, é como se fôssemos parte de uma plateia que se reúne para um show ou para uma palestra de mútua ajuda. Contudo, no culto a Deus, o nosso lugar é de protagonista e não de plateia, pois o Pai está no seu santo lugar, recebendo a adoração dos filhos. O culto que prestamos a Deus, portanto, deve ser repleto de respeito, zelo e sinceridade. Deus conhece as intenções do coração humano, sabe quando somos verdadeiros. E não se deixe enganar, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Jesus ensinou à mulher samaritana que o culto a Deus não se limita ao templo, pois é necessário que a adoração venha no íntimo em espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que, além de um coração sincero, o Senhor quer um coração contrito e um espírito rendido a Ele, características dos verdadeiros adoradores. Adorar é muito mais do que cantar louvores, e a adoração sincera é o reconhecimento da soberania do Senhor do universo. Sendo assim, adorar em espírito e em verdade é ter em mente que ir à igreja é muito diferente de ir ao shopping, a uma festa ou a um clube. Esses são locais de diversões e reunião social, onde devemos ou reveremos os nossos amigos, conversaremos com ele de maneira bem descontraída. Essas coisas são muito boas, mas não combinam com o mesmo ambiente de culto, nem com a postura ética do verdadeiro adorador diante de Deus. Nós precisamos ter consciência do lugar em que estamos, daquilo que estamos fazendo, para que nós não maculamos, não manchemos o lugar de culto a Deus. Então, o lugar de culto a Deus é para ser cultuado. Ali nós reservamos aquele espaço para nos reunir e cultuar a Deus. Vamos ao shopping, vamos passear com os amigos. Lá é um lugar onde a gente pode brincar, se divertir, obviamente, também com a coerência, com a ética. Mas nós precisamos saber diferenciar uma coisa da outra. E aí nós vamos agora para o tópico de número 3, a nova vida.
E nós vamos aí ver nesse slide que nós devemos fugir. Se a gente está numa nova vida, a gente deve fugir da imoralidade sexual, da impureza, das paixões deste mundo, dos maus desejos, da ira, da indignação, da blasfêmia, linguagem obscena e da mentira. E se nós temos uma nova vida, nós devemos buscar a compaixão, buscar a bondade, buscar a humildade, buscar a mansidão, buscar a paciência, porque essas são ações de um crente ou de um cristão que nasceu de novo e vive uma nova vida, uma vida que vai adorar a Deus. Partindo aqui para a nossa conclusão, adorar a Deus é uma decisão. Fazemos em espírito e em verdade, que nada interfira na nossa adoração ao nosso Deus. Ou seja, nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Senhor, o nosso Deus, em espírito e em verdade. E nada pode se opor ou se colocar no meio dessa verdade, tá bom? Que nada nesse mundo, nem mesmo o pecado, a carne ou Satanás, nada nesse mundo impeça nós de adorarmos a Deus. Mas há um jeito certo de adorar a Deus. E essa lição, através da ética cristã, tem o objetivo de nos mostrar como que a gente adora a Deus. Amém? Então, passe essa mensagem para o seu aluno. Existe um certo jeito, existe uma maneira de adorar a Deus e Deus vai requerer isso da gente. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Lembre-se sempre, juntos somos mais fortes. Deus abençoe você.